Sejam todos bem-vindos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Você sabia que ler a Bíblia não é apenas conhecer histórias antigas, mas ouvir a própria voz de Deus falando com você hoje? Cada página traz vida, direção e esperança para quem decide se aproximar com fé. Por isso, hoje iniciamos juntos mais uma jornada de leitura da palavra. E eu quero te convidar a abrir o coração, porque Deus tem algo especial para te ensinar em cada capítulo. Hoje seguimos a leitura do livro do profeta Zacarias, capítulos 6 a 10. Esses capítulos são cheios de visões e promessas que apontam para o Messias e para a restauração do povo de Deus. Aqui vemos que o Senhor não esquece de quem é dele, que ele levanta líderes, traz esperança e promete vitória. É uma mensagem de renovação, de justiça e de futuro. Se o seu coração está cansado, esses capítulos vão lembrar você de que Deus nunca abandona seus filhos. Então pegue a sua Bíblia aí e vamos nos preparar para a leitura, começando com oração. Paizinho querido, mais uma vez, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que está nos dando de podermos ler a Tua palavra mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E pedimos ao Senhor que esteja conosco, ó Pai, em cada momento difícil de nossa vida. E que agora o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bíblia aberta, Zacarias, capítulo 6. A oitava visão, as 4 carruagens. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Em, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. O jejum que não agrada a Deus. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, rei Gemeleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: Quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem?
Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos um com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Sião restaurada. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes, todos vocês que nesses dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como eu havia decidido castigar vocês, quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, o do 5º e o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: Queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. E Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus e serão como chefes em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O rei vem de Sião. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Deus abençoará Judá e Israel. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas.
Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado, embora eu os tenha espalhado entre os povos. Eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. A leitura de hoje nos mostrou que Deus não esquece do seu povo. Ele levanta líderes, promete restauração e aponta para o rei que viria montado em um jumentinho, trazendo paz verdadeira. Esses capítulos nos lembram que a salvação não vem da força humana, mas do Senhor que luta por nós. E a grande pergunta é: você já entregou sua vida a esse rei? Hoje é tempo de confiar em Jesus, deixar que Ele seja o centro da sua vida e experimentar a vitória que só Ele pode dar. Não adie essa decisão. O convite é para agora. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo vocês aqui amanhã para continuarmos a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na proteção do Senhor.